faz todo mundo ficar com a coisa de gripar, a coisa do frio, né? Então, isso acontece, né, nessa época do ano. Tá gravando? Tá. Então, bora começar, né? Bora começar. Já estamos com saudades, né? Esse final do livro, ela trouxe conclusões, né? E foi um livro bem fechado, né? Ainda que com bastante fala, bastante construção da Catarina e tal, acho que é um dos poucos livros que tem um fim tão bem desenhado, né? E é nessa linha de raciocínio que eu vou também, né? Logo a gente percebe que a cada momento, a cada pensamento por trás, pode haver uma culpa. Agora, daqui para frente, vocês vão começar a refletir se o comportamento de vocês, frente a qualquer situação, não tem um quê de culpa de fundo. Vocês vão começar a pensar assim, nossa, será que eu estou fazendo isso mesmo porque eu quero ou porque tem uma culpinha aqui me empurrando? Nossa, sempre isso vai pairar no ar. Acontece que a gente pode ter sentimentos que nos impulsionam a fazer algo, desejos, e tá tudo certo. Mas nem sempre é a culpa que vai fazer a gente tomar as nossas decisões, né? Pode haver uma culpa. Mas o fato é que a culpa surge da insuficiência diante do outro. É um tipo de medo. Percebe? As culpas vão sendo construídas ou elas são nascidas desse gap, desse buraco que fica, da sensação de que eu estou sendo insuficiente diante de alguma coisa em relação ao outro. Então, nossa, eu não deveria estar ausente nessa situação. Então, eu vou lá fazer com toda a amorosidade do mundo. Então, não é pela amorosidade do mundo, mas pela culpa que eu estou carregando, que pode nem fazer sentido nenhum. Compreende? Então, o grande truque que elas estão ensinando para a gente é que a gente tem que buscar consciência por trás de um pensamento, de um sentimento, de uma conduta que seja, se há uma culpa por trás disso tudo. Esse livro é extremamente objetivo. Eu diria nu. Ele deixa a gente nua. Porque para falar de culpa, a gente tem que ter clareza, né? E a gente tem que ter essa transparência. E, gente, é como ela fala, né? Olhar a culpa é para os fortes. Eu concordo. Porque é muito mais... Eu venho de uma família, por exemplo, que é fácil as mulheres usarem o termo dó. Ai, eu fiquei com uma dó. Ai, eu tô com uma dó. Eu tô com uma dó. Com o tempo eu fui vendo que essa dó não era exatamente uma piedade. Tinha muito mais a ver com um comportamento de culpa, por algum momento que eu deixei de fazer. Não era só uma benevolência ou só uma generosidade. Tinha por trás disso uma sensação de poder. Eu posso. Então tá tudo bem comigo. O outro não pode, que dó. Compreenderam isso? Ter caído a ficha de que essa dó, que até pouco tempo atrás era uma coisa tão bonita, né? Ai, puxa vida, eu tô me compadecendo da dor do outro. Cair a ficha e olhar e falar assim, não é bem isso. Por trás dessa dó aí tem um poder. Eu posso. Eu estou no controle. Eu tenho condições. Não é? É por isso que falar de culpa deixa a gente pelada mesmo, né? E assim, tá tudo bem.
A parte boa de ler o livro e ver com tanta transparência, tanta nudez, é que está tudo bem, porque todo mundo passa por isso. Lá no pós-fácil, lá no final do livro, na 103, eu não sei quem é essa Ana Beatriz que assina o pós-fácil. Eu sei que ela tem uma linguagem um pouco diferente, né? Mas ela fala assim, ó, o trato dado ao tema remete-nos à nossa inocência zero, pois nos conduz a perceber na escolha da questão disparadora de responsabilização integral com as 7 leis universais. Por exemplo, ação e reação. O olhar para dentro, reflexivo, reto e encorajado da mais clara ou turva verdade depende do ponto de vista de quem se sente, de quem se permite de fato olhar para as motivações, leia-se culpas e desculpas, cada um com a sua disponibilidade. É essa nudez. É isso aí. A culpa te chama para uma responsabilidade, te tira da desculpa, né? Agora é hora de tirar da desculpa, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Tem um lugar no livro que ela, no final do livro que ela fala assim: não dá mais para culpar a culpa, né? Numa das páginas finais. Até quando você vai ficar culpando a culpa? Né? Até quando eu vou culpar meus pais por eu não ter sido aquilo que eu queria? Até quando eu vou ficar culpando o meu marido por não ter chegado em tal questão? Fato é que, em algum lugar, de alguma forma, eu permiti. Então, não adianta só eu culpabilizar. Eu tenho que me responsabilizar. Ah, que pedrada! Que pedrada, que pedrada. Quando caiu a minha ficha disso, foi quando eu percebi que eu me separei. No meu primeiro casamento, eu me separei. Eu estava feliz com a separação, porque eu tinha tirado das costas o problema, mas eu ainda culpava ele. Cada vez que eu ia dormir, eu falava, eu tô nessa merda por culpa dele. Eu tô nessa merda por culpa dele. Tô dormindo no chão por culpa dele. E aí eu percebi que ele estava lindão indo para a Itália com a namorada nova. E quem estava ficando ruminando essa história era eu. Eu, o alecrim que não podia sofrer, entendeu? Adoro quando ela fala, ô alecrim. Ah, então, peraí, é um fato, é um fato. Não adianta eu ficar culpabilizando ele, já foi. Aí eu fiz, quer saber? É que se dane. Eu não vou mais dar espaço do meu travesseiro para ele. Eu não sei dizer de onde isso surgiu, gente. Eu era muito novinha quando eu me separei do meu primeiro marido. Eu sei que alguma voz do além falou, levanta a bunda daí, que aí você está dando poder para ele. Ah, quer saber? Então dane-se. E aí eu fui fazer umas coisas, fui viver, né? Curou? Não, demorou um pouquinho para curar, claro. Mas a depressão não veio. Porque eu estava dando poder para essa culpa. No final das contas, eu estava permitindo. Eu sempre permiti. Esse 50% é meu, eu sempre permiti. Não é assim? É por isso que ela fala da responsabilização integral. As 7 leis universais, ação e reação é eu diria, a principal. Então, gente, falar de culpa nunca é doce, nunca é simples. Não dá, não dá. Porque o lugar que a culpa mora é feio. Ela fala das partes que a gente não gosta de encarar. Justamente porque na consciência a gente sabe que é ruim. Não é legal, não. Se eu for olhar, eu estava me fazendo de vítima. Não. Eu fui vítima, fui. Fui. Mas eu continuava sendo, compreende? Oh, já se viu tudo que ele fez comigo. Eu dou risada.
para não chorar, porque essa que é a verdade. Eu estava aproveitando, eu estava me fragilizando cada vez mais, eu estava sensibilizando cada vez mais. Isso todo mundo faz. Eu, vocês, até o Papa. Certo? Então, a culpa mora num lugar feio. Quem quer admitir que está se vitimizando? Quem quer admitir que mora no coitadismo? Quem quer admitir? É mais fácil falar que foi vítima, né? Olhar a culpa para as fortes. Então, assim a gente começa a alinhavar o assunto. Repara. O medo de se comprometer de alguma forma, ou com alguém, com alguma forma de pensar, por exemplo, faz a gente sentir culpa. Tá? Né? Aspectos religiosos. Nossa, como eu pude fazer isso diante dessa minha filosofia? Pum, bateu a culpa. E aí, para evitar a retaliação, eu vou deixar de fazer. Mas aí eu me culpo porque eu deixei de fazer. É sempre assim. O medo vai lá e fisga a gente. E lembra, a gente já falou disso em outros momentos. O medo é o inverso do amor. Onde tem medo não vai dar bom, não. Não vai. Como a Catarina traz, lá logo no início do capítulo, ela fala assim, o medo só cresce para baixo, nunca para cima. Enraizou errado, vai ficar errado. Mas firme. Errado e firme. E ela ainda piora, ela fala, tudo que se enraiza se prolifera. Ave. Ai. A gente cria uma culpa. Quando a gente fala cria, é como se a gente estivesse criando mesmo, um bichinho, né? Eu estou criando a culpa. A culpa em raiz, ela ramifica, ela ganha comorbidades. Chega uma hora, você não sabe onde começou, onde terminou. Décadas de culpa. A culpa que vira mágoa, a culpa que vira, sei lá o que mais. Tantas variedades, né? Então, de novo, falar de culpa não é bonito, nem leve, né? Eu estou reforçando isso? Estou, porque talvez você tenha lido e ficado com uma sensação de ave, que merda, por que eu fui ler esse livro? Que coisa pesada. Não é? Primeira vez que eu li, eu fiz credo, hein? Precisava trazer com tanta transparência assim? Estamos todas no mesmo lugar, sentindo as mesmas coisas. Certo? Então, com isso, quando ela fala que se raiz e prolifera, né? O que ela quer dizer é da dificuldade de desfazer a culpa. A crença da culpa é difícil. Até porque vicia, né? Então, nossa, eu não consigo sair dessa culpa. Eu falo isso, eu não consigo sair dessa culpa aqui, ó. Essa culpa eu não consigo dissolver. Ela tá aqui em mim. Tem que ir lá, tem que aliviar cada vez mais. E falando em alívio, ela até dá, a própria Catarina dá esse alívio. Ela fala pra gente, não existe certo nem errado. Só existe o caminho podre, ela usa o podre, né? Ou o frutífero. Isso dá um alívio, porque a gente tem uma tendência de querer fazer certo sempre. Claro, né? Mas esse certo é tão relativo, né? E aí isso significa que a culpa que nós carregamos não é efetivamente o problema, mas sim o que a gente faz com ela. Se a gente vai deixar isso apodrecer dentro da gente, ou se a gente vai criar uma circunstância e dar um jeito de deixar isso frutífero. E dá, hein? E dá, e dá. Porque quando você olha essa culpa por esse olhar mais amoroso, você encontra saídas inimagináveis. Você começa a olhar a coisa
nossa, eu não precisava ter feito assim. E quando você suaviza, você encontra outros caminhos, muito mais saudáveis. Se relacionar com você mesmo, se relacionar com o outro. A gente vai chegar lá, né? Você vai encontrando uma forma diferente de conduzir essa culpa. Sim, a culpa existe, mas o que eu vou fazer com ela? Né? Então, sentir a culpa é normal, faz parte. Mas como nós deixamos ela dominar a nossa vida, esse é o problema. Tudo bem? Só que eu só consigo organizar quando eu reconheço que a culpa existe. Em terapia eu falo, a gente tem que humanizar isso. Humaniza, dá nome, dá sobrenome, dá RG, faz o que quiser. Humaniza, qualifica. Culpa, você existe, eu te vejo. Eu sei que você está aqui. O que você precisa? Vem cá. Normalmente é esse lugar de querer satisfazer o outro, de corresponder ao outro, de cuidar do outro. Eu estou deixando de cuidar. Né? A gente está numa semana falando sobre carga, né, lá no perfil. Nossa, o que eu estou escutando de pessoas com sobrecarga emocional, sobrecarga diária mesmo. A sobrecarga é um sintoma da culpa. Por que você está tão culpada? Por que você tem que fazer tudo para todo mundo? Que é super-heroína? Que bagunça é essa? Infalível você? Que tem que dar conta de todo mundo? Eu canso só de escutar. Mas claro, né? Eu também dou as minhas. Consciência plena. Então, cada vez que eu sinto culpa, eu me dedico ao outro, uma pessoa, um sentimento, um pensamento, uma filosofia, uma ideia, blá, blá, e esqueço de mim. E aí eu não posso reclamar se eu estiver sobrecarregado. Pô, mas, né? Então, olha só, esse outro, seja ele qual for, suga da gente de canudinho, máximo que for possível. Máximo que for possível. E o que é possível é o quanto eu me permito. Pegou? Eu me permiti. Não reclama. Catarina falaria assim, oh, você deixou. Agora vem pra cá. Você é das minhas. Né? Triste. Inconveniente, verdade. Eu deixo. Né? Eu não dou limite. Olha a receitinha de bolo surgindo aí. Tem que dar limite. Mas a gente não pode esquecer que existem culpas que é difícil dominar, que são as culpas que chegam para nós por ancestralidade, são as culpas que chegam na nossa vida, estão na nossa vida nos registros acásticos que ela falou algumas vezes no livro, né, que vão influenciar diretamente na construção do nosso presente, do nosso aqui agora, às vezes de forma invisível. Tá invisível, tá lá. Dura chegar nesse lugar, dura identificar. A gente é do universo integrativo. Para nós, né, Gil, uma constelação, pum, enxerguei. Uma técnica integrativa, vai lá. E para quem não conhece nada disso, que difícil que é identificar que existe um padrão parental que fala para você ser sempre de um jeito, né? Hoje eu fiz a leitura akáshica de uma moça que veio com um assunto de sobrecarga. Eu tive uma visão muito interessante. Ela era uma espécie de mensageiro medieval. Uma armadura pesada, doía. Doía que assim, não dava nem para mexer o... Ela tem tireoide, problema na tireoide. E eu não podia falar. Ele só recebia a ordem
e fazia. Recebia a ordem e fazia. Não questionava. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Tá lá, com o laringe bloqueado. Nunca pôde falar. Veio com esse registro. Hoje ela é uma mulher incrível. Incrível. Dá conta de tudo, claro que dá conta, porque ela é incrível. Nós somos incríveis. Uma vez, ela deixa de fazer alguma coisa. Com muito custo, ela veio para terapia. Não. E se sente culpada, viu? Se sente culpada, muito. Eu devia estar isso, eu devia. Ok. Percebe o tamanho do emaranhado que é a culpa? Aí a pessoa fala assim, você resolve isso em uma sessão? Respondi agora no WhatsApp. Aí, você vai me ajudar em uma sessão? Eu respondi, não. Não, amor, desculpa. Se eu falar que sim, eu tô mentindo. Há quantos anos você vive esse problema? Menina, acho que tem uns 20 anos. Oh, meu Deus! A culpa faz a gente querer resolver até resolver rápido. Mas, olha só, para isso que, como diz a Catarina, no final lá da página 89, ela faz o registro e a lucidez espiritual do que nos foi feito de nós mesmas. Consciência, mulheres. Consciência. Qual é a... Olha, adorei isso, lucidez espiritual do que nos foi feito, do que foi feito de nós mesmas. Preciso ter lucidez. Que é lá da familhinha da sensatez, né? Eu gostei disso. Sem a consciência, a culpa continua dominando, seja ela qual for. Tá? Isso é importante. Então, dentro dessa consciência, dessa lucidez, saber que a culpa tem família e ela vive numa união estável com a frustração, né? É união estável porque a culpa não ia ser tão bacana assim de casar direitinho, né? É no máximo uma união estável, assim, só para assinar o documento. Mas a frustração, né? É importante saber. Se você sente frustração em alguma coisa, é caminho para encontrar culpa. Tá? Isso é bom. É bom, é bom, é consciência pura. Você sabe quando você se frustra por, sei lá, não ter tomado determinada decisão que poderia ter mudado sua vida. Sabe aquelas, eu devia ter feito isso. 20 anos atrás eu devia ter feito isso e não fiz, né? E agora a situação está desse jeito. Se eu tivesse feito, a situação era outra. Essa frustração aí, esse lugar aí, vai olhar que tem uma culpinha do lado. E aí, nesse momento, sem consciência, sem o aqui e agora, você toma outra decisão errada, se afasta de novo do seu sentir, de novo da sua essência, e aí coloca mais uma culpinha no pacote. Faz sentido isso para vocês? Né? Quantas vezes? Tomei uma decisão, julguei equivocada, o resultado foi frustrante, e aí para consertar eu tomo outra decisão não pensada, e isso vira uma bola de neve. E aí a gente vai carregando esses pacotes, esquecendo que é a vida acontecendo. A vida está acontecendo. Se eu tiver um pouquinho mais conectada comigo, eu evito esse tipo de situação. E ainda assim a gente está correndo risco, né? Mas aí, nessa família muito louca, que é a culpa e a frustração, ela tem aqueles outros entes queridos, que nesse capítulo ela fala da prepotência, ela fala da insegurança. Tudo gente legal, tudo gente da melhor espécie.
todos esses seres, todo esse pacote aí, paralisa. Gente, outro sinal paralisante, estou paralisada, eu não caminho, eu não evoluo, eu tô... Vocês já escutaram falar da depressão funcional? Escutaram falar disso? Depressão funcional? A depressão funcional, a pessoa está deprimida, não é triste, é deprimida, mas ela acorda, faz o que tem que fazer e dorme. Ela não está vivendo. É uma sobrevivência, é a depressão funcional. Vou lá, faço o que tem que ser feito, porque é a vida mesmo, ou porque a minha culpa não me deixa ficar doente de vez, né? E depois é uma pessoa que não consegue ter vida social ativa de fato, é uma pessoa que tem um negócio chamado anedonia. Anedonia é falta de prazer. Nada traz prazer. Vamos comer uma pizza? Vamos sair para dançar? Vamos assistir um filme? Tudo faz. Vamos dormir? Vamos. Isso é anedonia. É uma comorbidade da depressão. Né? Aí a pessoa está com depressão funcional, ninguém sabe que ela está deprimida. Esses casos são os mais perigosos, inclusive, porque é da onde surgem suicídios, porque a pessoa, né? Porque a pessoa não verbaliza a dor dela. Ela minimiza a dor dela de tal forma, ninguém vai saber que eu estou doente. Porque tem depressivo que faz o mundo inteiro saber que ele está depressivo, porque ele precisa usar isso como poder de atenção. A culpa aí. Chama atenção. Isso é poder. Agora, não. Esse é perigoso. Estou paralisado. Não estou fluindo. A vida não vai caminhar. Não vem nada de novo. Né? Eu não aprendo nada. Eu não caminho. Nem o movimento mínimo da vida que precisa ser dado eu tenho. Eu só estou... E segundo a Catarina, o caminho é o movimento, né? Ela fala, não para, não para. Inclusive, em outros livros a gente já aprendeu sobre isso, né? Não pare nunca. Vai capotando. Tira porrada de bomba. Vixe Maria, tô aqui, ó, tô me arrastando. Não para. Ela chama isso de sensatez, né? Só que o legal, a culpa tem uma família bastante problemática, bastante tóxica. A sensatez não, né? A sensatez tem quem? Tem o perdão, tem a compaixão, tem a misericórdia, né? Tem a esperança, tem a alegria. Então, repara como isso vai tocando a gente de um outro lugar, por um outro foco. Se eu dou foco para essa culpa, eu paraliso. Se eu reconheço a culpa, mas me movimento, eu vou para outro lugar. Eu sou acompanhada por outros sentimentos. Tudo parte dessa consciência. Eu tentei fazer aqui uma espécie de resumo para deixar essas dicas, porque esse capítulo fala sobre dicas e receitas, né? E, na verdade, nem é assim que funciona, mas para que a gente saia dessa leitura sabendo lidar com as nossas próprias culpas, porque quem sou eu para conseguir destravar as culpas de cada uma daqui, né? Sabedoria para olhar para essa culpa com consciência. Ela existe, mulher, ela existe. Consciência. Então, eu olho, reconheço um comportamento que tá estranho e falo, tem uma culpinha aqui atrás. Legal, você tá aqui. A gente reconhece que a culpa nasce desse medo em relação ao outro. A culpa é excesso do outro. Tudo bem? Guarda essa. Excesso do outro. É o motivo pelo qual a mulherada está toda sobrecarregada.
desconectada da sua essência. Cuida de tudo, de todo mundo, menos dela mesma. Né? E assim, a grande maioria. O subproduto da culpa é a sensação de poder que ela gera. É só uma sensação. Não é um poder real. É um poder às avessas, né? Que você tem em relação ao outro, que você tem em relação à situação. Mas a culpa cresce para baixo, lembra? Ela vai levar tudo isso, ela vai levar a gente a ver tudo isso. Então, de certa forma, não é de todo mal. Nada nunca é de todo mal. Então, se a culpa cresce para baixo, ela vai levar a gente a ver tudo isso. Dá para dizer que é uma parte boa? Em última análise, transparência. Em última análise, consciência. Ela vai crescer para baixo, vai mostrar para a gente tudo que está lá embaixo, mas vai trazer clareza, mas vai trazer consciência. Tudo bem? Então, vamos sair desse livro assim, falando, tá, não é tão complexo assim. Vai exigir de mim atenção aqui, mas vai ser melhor para mim se eu olhar para minha culpa. Parar as culpas, né? Que eu acho que do que eu passo, né? Quem dera. Outros sentimentos que são parceirinhos da culpa, que a gente falou. A frustração, a vingança, que ela já tinha citado, a desesperança, né? Tem todos os outros sentimentos que estão tudo por aí. Para que reforçar isso? Porque quando eu tiver esse tipo de sentimento, eu vou ficar atenta se daí não surge será que não tem a mãe de todas as coisas aí, será que não é uma culpa? E se é uma culpa, eu vou enxergar alguma coisa que eu não queira. Tem o excesso do que o outro pode estar pensando sobre mim, exato. Excesso do outro. Né? Nossa, isso dominante, né? Dominante. Exatamente. São infinitos os exemplos. Né? Eu vejo muito isso na religião. Que o outro vai pensar de mim. Muito. Né? Eu atendo as pessoas que falam assim, não, mas lá na igreja, se eu falar isso na igreja, pelo amor de Deus, expulsam. Então ela não pode ser ela mesma. Né? E culpa. Mora a culpa aí. Né? Pode falar, Ju. Lívia, sabe, falando sobre isso, o que ajuda a separar esse livro aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, não vai aparecer. Acho que não vai aparecer. Leu não. Aquele que você me mandou, né? Aqui. Ele fala sobre a nossa consciência, que essa conexão que a gente tem com a gente mesmo, que tu faz a gente se observar sobre a gente não é aquilo que a gente pensa, sabe? O ser pensante que está pensando, para te desmistificar, sair disso. Tu sai desse ser pensante. Né? Eu li só 2 capítulos, só 2, e ele já te ajuda a despertar a consciência. Tu não é aquele que está pensando ou que pensa sobre. Te tira disso. Tu é quem está vivendo aqui, quem está experimentando aqui. Uhum. Traz essa consciência. E aí ele chama esse pensamento, isso que tu pensa sobre ti, de o colega do quarto. E aí eu fui dizendo, além do colega do quarto que fica pensando, eu tenho a culpa junto ali. Pior, né? Exatamente. Agora eu tô falando assim, além, né, dos meus pensamentos ser que eu penso sobre mim, sobre as coisas que eu tô pensando, é um colega de quarto, e ainda tem um mais criqui, que é a culpa, né? Porque quando tu começa a pensar sobre o que tu pensa do mundo, sobre pensar sobre as coisas,
E aí, quando tu vai para um lugar de ressignificação, um lugar de entender a história, entender o que está acontecendo, dos porquê, vem a culpa junto, né? E aí ele ajuda né, o capítulo desmistificar isso, né, e ir para a tua essência, que tu é quem está vivendo a experiência. Que essa é a consciência, na verdade. Tu é a consciência. Né? E é a forma da gente sair né, desse âmbito de pensamento, de que tu é o pensamento, e tu passa a viver, né, que é viver o presente e experimentar isso que está acontecendo. É te colocar no agora, né, que muitos trazem para a gente essa consciência, né? Eu estava tentando lembrar em que página que tá. A Catarina fala isso. Em um momento, ela fala assim: a gente não é o que a gente acha, a gente é o que a gente faz. É o que a gente está fazendo agora. Que vai dizer. Porque é real, a gente pode pensar mil coisas, mas se a gente está fazendo diferente, né? É que nem um médico que é fumante, né? Eu sempre uso esse exemplo. O cara sabe. O cara sabe. Sabe que faz mal, sabe que não deve, sabe, mas ele faz. Ai, que hipocrisia. Não, não é esse lugar. Existe o que a gente está pensando e o que a gente está fazendo. Simples assim. Né? Ai, gente, eu queria contar uma história para vocês, mas eu não posso, mas cabe bem exatamente nesse lugar. Um dia eu dou um jeito de contar, mas é exatamente isso. Uma coisa é o que é falado, outra coisa é o que é feito. Né? Bem legal. Ô, Ju, depois coloca lá no grupo a foto do livro, da capa. E eu recomendo para todo mundo. Eu boto a foto lá. Eu recomendo muito, porque assim foi uma. Quando a gente está num nível de consciência, que é que a gente está estudando, né? Já está mais consciência, ele te ajuda, e acredito que te ajuda muito a trazer essa. Te traz esse recurso, né? Sim. Principalmente para a gente lidar eu acho que principalmente quando a gente está se curando. Né? Eu digo porque talvez tenha algumas pessoas que a forma de lidar é mais rápida ou mais. Mas eu tenho. A minha forma, eu ainda fico, né, na culpa, entendeu? E aí, quando eu vejo, eu tô. É que nem tu diz, a gente tem que sair, entendeu? A gente toma consciência, não, né? Menos. Então, é buscando esse, né? Para mim, é sobre buscar esse meu lugar, né? Não um lugar, porque eu acho que quando a gente sai do lugar, a gente começa a experimentar. Eu deveria ter feito, deveria ser assim, e aí a gente vai para onde começa a se colocar na culpa, se julgar, né? Eu não lembro do que ela julgamento. Julgamento é o caminho do fim. É onde a gente. Por isso que eu falo, gente, é lema da escola: sem culpa, sem julgamento. Sem cobrança. Eu vou mandar fazer uma camiseta. Me deixa de cobrança, já chega os boletos. Vou mandar fazer. Eu vou fazer a loja da escola e vou. Porque, cara, que caminho é esse? Que deixa a gente insano. Ela fala assim, né? Até eu coloquei como item 4. A sensatez, né? Que ela traz a luz, o divino, dá o nome que quiser, né? Porque para mim, quando ela fala de sensatez, ela está falando da fonte divina, né? Embora eu não goste dessa linguagem que ela traz de que quem é da esquerda não tem contato com a direita e vice-versa, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Né? Do mesmo jeito que eu não acredito que eles falem com essa linguagem. Isso mesmo, Nata. Era isso que eu estava procurando agora no grupo. Quando você me mandou, mas aí eu descobri que entrou mais um robô no grupo, meu Deus do céu. Enfim, esse lugar de que precisa dar outro nome para o divino, eu não sei, eu acho que isso também é uma construção. Mas
Uma coisa é fato. É o contraponto que tira a gente da paralisia. Aquilo que a gente entende como sensatez é o que faz o movimento. É o que põe tudo para andar. Ela ainda fala assim: ande com o caminho que lhe foi dado. Não pare. É o que você tem agora? Faz. Não para. Parar é pior. Né? Então, o não parar significa não deixar o vitimismo bater, significa não deixar entrar no coitadismo, na depressão. Eu sei que às vezes a depressão bate sem você perceber, sim, mas enquanto é tempo, se movimenta, se mobiliza. Né? Aí ela usa uma pedrada, ela fala assim: a omissão não é caminho. Sabe, é tipo assim, não fecha os olhos para a realidade do que a culpa está te mostrando. Né, Alecrim? Né? Lembra quando eu falei assim, ó, eu escutei numa palestra, o bem usa o mal para fazer o bem? Isso é tão amplo, isso é tão, né? Até a culpa que paralisa, até a culpa que estraga a nossa vida, tem um bug dentro dela. Dentro dela, ela mostra o caminho da gente sair dela. Então, a omissão não é caminho. Eu enfrento a minha culpa e encontro a realidade. É que a gente vai ver coisa que a gente não gosta. Porque a gente quer estar na luz. Né? É mó legal. É horrível você olhar e falar: caraca, olha como eu pude pensar isso. Como eu fui tão baixa. Como eu fui tão manipuladora. Como eu posso ter sido tão mesquinha. Eu não acredito nisso, eu não sou desse jeito. Mas fez, porque é do humano. Ah, eu não vou evoluir? Vai, amor, vai. A gente está aqui para isso. É inevitável evoluir. A gente tem isso dentro da gente. A gente vai, sempre, cada vez mais. Mas a gente tem que dar de frente com essas coisas. Até pouco tempo atrás, estava todo mundo, ó. Até pouco tempo atrás, estava todo mundo ou fazendo suruba numa sala, se entupindo de vinho, todo mundo pelado numa orgia absurda, ou a gente estava se matando em nome da honra. Tudo bem que ainda isso existe, não tem muita gente fazendo isso ainda, né? Mas até pouco tempo atrás era super normal, a gente fez essas coisas. A gente já evoluiu. Então, sim, a gente vai olhar umas coisas feias, mas a omissão não é caminho, é o famoso não tem como desver. Não tem. Percebe? A culpa é a porta da solução. Ela não é só o problema. Quanto mais a gente desce, mais alta a evolução, não tenho dúvida. É a mesma situação de um prédio. Prédio, quanto maior ele é, mais subsolo ele tem. A Catarina fala assim, ela cita, né? Um mestre já nos ensinou que os tronos dos deuses são feitos de monstros. Quem tem medo de monstros não deve colocar os pés no caminho da iniciação e da verdadeira espiritualidade. Até porque os únicos monstros que realmente existem são aqueles que criamos e mantemos vivos dentro de nós. Isso é saboroso, tem gosto de sangue. Né? O caminho da iniciação e da verdadeira espiritualidade. Eu vou falar para vocês, correm tempo. Corre enquanto é tempo. Porque a escola está indo para um caminho que as mais antigas, vocês aqui, o caminho é continuar. Não dá para eu ficar trazendo outros livrinhos. A gente já sabe muito, a gente precisa ir além. Quem vai chegar, vai pegar. Um iniciozinho que vocês pegaram, que eu fiz junto, né? Mas, ó, a
A omissão não é caminho. Vamos seguir em frente. Só que assim, prédio para ser alto, ele tem que ter muito subsolo. A gente vai sempre olhar para baixo. A gente sempre vai encontrar esses monstros. Certo? A gente sempre vai olhar para os nossos medos. A gente sempre vai encontrar as partes mais humanas. Né? Humanas que eu quero dizer, puxa, né? Aquilo que é visceral às vezes, né? Como eu sempre digo, não é fácil nem indolor. Enfrentar esses monstros não é, né? Mas aí tem uma observaçãozinha na página 98, ela fala assim: a culpa não é inerente ao homem nem à mulher, e nem a ninguém, e nenhum ser vivo. Ela é construída pelo poder. A relação de poder. Onde tem uma relação de poder, vai nascer uma culpa. Né? Olha só, temos caminhos claros. Temos formas de olhar para isso e fazer disso uma porta de avanço pessoal. Onde mora uma culpa, mora um degrauzinho a mais para cima. A gente tem que querer esse degrau para cima, né, gente? Senão vai para baixo mesmo. Tudo bem também, tá? Tudo bem, porque eu não, a ideia não é perfeição, certo? Eu vou terminar o livro trazendo um trecho, na verdade, é uma página inteira, que não tem como eu explicar, não tem explicação. É um texto que tem que ser lido em voz alta para facilitar a compreensão, e ele fala por si. Eu não vou traduzir nada, não tem, não precisa. A página 95 é um trecho em preto. Ela fala assim: tarefa mais difícil é escrever. O que é a culpa e por que nós, seres humanos, a carregamos muitas vezes sem saber e por muitas vezes com um valor lindo? Você é culpado do quê? A necessidade de corresponder a alguém é a origem disso tudo. A origem judaico-cristã e a culpabilização da Eva por ter comido a maçã e de Jesus por ter sido crucificado por nós. Máxima do ensinamento cristão. É o possível início da culpa que faz parecer que nascemos com ela. A Catarina ensina para quem é vantajoso o ser humano se sentir assim. Porque quem está com a culpa não aparece, só se desculpa. Não ganha vida, só paga a dívida. Não se lança, só espera alguém chamar. Isso dói. Identificar de onde vem a culpa pode ser um exercício, mas é mais importante você saber que ela não pode ser uma desculpa para os fracassos e burrices da vida. Pare de culpar a culpa e de não corresponder às expectativas do que queriam que você fosse na vida para poder ser melhor. E ser melhor, não estou falando de ser rico e ser brilhante. É só ser um ser humano que assina e se responsabiliza por seus atos. E entende que o mundo não está assim por sua responsabilidade em coautoria e não por culpa. A culpa diminui, a responsabilidade faz agir. E agir da preguiça. E é melhor o próximo feriado passar e eu descansar para ver se eu me animo, né? Essa pandemia foi o manjar dos deuses para todos se esconderem nela e por não terem feito absolutamente nada nesse ano. A culpa foi da pandemia. E eu. E aí a Catarina completa. Nunca cheguei em lugar nenhum, só no poder. A culpa dá poder, nada mais. E o que já é bom demais. Então, quando você conhecer uma pessoa que só se culpa, dói. Saiba do poder que ela tem e quer, que ela tem e quer.
ela amarrará todos para ela. Ela atrai pela dor, ela é o canto da Yara. E aí eis que surge a outra escrita, a história da Yara, Pombogira do Mar, meu próximo livro. Quer me ler de novo? É muito doloroso ler isso. A culpa dá poder. Quando você conhecer uma pessoa que só se culpa, saiba do poder que ela tem e quer. Ela amarrará todos para ela. Isso é um assunto para um outro livro. Definitivamente um assunto para outro livro. São tantas coisas em uma página, que é incrível. É incrível a consciência, o tamanho da consciência que isso traz. Mas, no finalzinho do livro, tem a última frase, que a humanidade compreenda que a matéria não é tudo, e que além existe um mundo de simbolismo e sabedoria. Ai, se não fosse essa sabedoria, eu não sei o que seria de nós, né? Não carreguem a culpa por ter culpa, hein? Temos culpa. É isso. É isso. O truque está em o que eu faço com essa culpa. Tudo bem, mulheres? Pesadão, né? Eu sei que é. Querem trazer algum complemento, alguma observação, alguma construção? Aberto aí para discussão, para construções? Querem falar? A Ju tá na lareira, né? Tá quentinho aí, né, Ju? Então, eu te entendo. Tudo bem? Vocês vão dormir cheias de culpa hoje? Não, né? Mas também se surgir, agora eu já sei o que eu faço, né? Eu olho para ela, acolho, dou uma papeada, fico de olho para ver o que eu faço em relação a ela, né? E cuidado, para você não ser o caminho de dor do outro, né? Porque é isso que a culpa faz, né? Ela vai se espalhando no cotidiano, né? Puxado. Como prática, eu não tenho a pretensão de libertar ninguém de culpa com uma prática terapêutica de 10 minutos, né, gente? Isso não existe, né? Mas eu queria ser bem prática, literalmente, agora, né? Para grandes desafios, grandes movimentos terapêuticos. A culpa é curada através do perdão. Tá? É direto e reto, é isso aí. E, de fato, amar é fácil perto do perdoar. Você tem que se amar. E que é o amar perto do tamanho da proporção de um perdão, né? Então, sim, é fundamental reconhecer, é fundamental aceitar que esse sentimento existe dentro da gente, né? É importante, sim, descobrir a origem, de repente aprender com o erro, se é que tem um erro, mas quando a gente fala de praticar o autocuidado, com a ajuda de um profissional ou não, que seja, gente, o perdão é o caminho, tá? E na maioria das vezes é o se perdoar. Na maioria das vezes é aqui, ó. Né? É quando eu falei assim, como eu pude pensar, como eu pude fazer, como eu pude. Né? A clareza, que difícil foi ter a clareza de que eu permiti ter sido traída, que eu me permiti ter sido violentada, violentada não sexualmente, tá, gente? Que eu me permiti, de alguma forma eu deixei. Uma vez, mas duas, eu permiti, né? Então, compreender essa culpa é doloroso. Mas a desculpa é que nem o cansaço, descanso, né? Eu tenho que descansar. Se eu tô com
com culpa, eu tenho que desculpar, eu tenho que sair dessa culpa. E o desculpar é o perdão. Eu deixei de me sentir culpada o dia que eu parei de me culpar. Falei, cara, é isso aí. Eu fiz porque era a minha consciência naquela época, era o que eu podia fazer, era o que eu tinha para fazer, eu não tinha outro recurso. É isso aí. Foi lá atrás, tá lá atrás. Tá lá atrás. Olha só, a gente consegue até ser amigo hoje em dia. Nem gastei meu réu primário, né? Tá tudo bem. Foi o perdão. Foi o perdão. Eu perdoei ele. Ele foi fácil, né? Eu sou trouxa, eu perdoo mesmo. Tudo bem, vai. Eu pensava assim, ele não é desse jeito, ele só estava num mau momento da vida dele. Eu não estava errada, inclusive. Perdoar ele de um dia para o outro. E para eu me perdoar? Né? Peça desculpas a você mesma, né? E aí tem uma coisa, meio que uma receita de bolo isso, né? Uma vez que eu me desculpei, eu tenho que pegar leve, né? Normalmente eu sou muito dura comigo mesma. Nós somos, né? Nossa, é fácil perdoar os outros, é fácil relativizar para o outro. Mas né? Ele nem falou aquilo, ele não estava bem no dia que ele falou isso. Não é assim. Foi só um mau momento. Quando sou eu, porra, peraí. Daqui um chicote. Eu preciso me bater. Pego muito pesado comigo mesma, né? Esse pegar pesado comigo mesma me quase custou minha vida, hein? Ô, gente, alivia daí, tá bom? Alivia daí, porque o negócio fica pesado, hein? O negócio fica muito louco. Não queira passar por isso. Aceita os erros. Aceita, aprende com eles, tá? Fiz merda. Pede desculpa e vambora. Mas assim fica fácil, né? É isso que eu quero, que seja fácil. Difícil já é normalmente. Eu quero que seja fácil, pomba. Né? Se perdoa. Se perdoar não é fácil. Então, depois vai ter que ficar levinho. Se precisar, pede ajuda. E se precisar, pede ajuda. Tá? Esse ato de compaixão com a gente não é fácil, né? Nossa! Eu não sei como é que é a nossa trajetória, acho que a nossa trajetória, a nossa jornada na vida em tu ter compaixão, tu pegar leve, tu tirar a culpa, eu acho que a gente, como a Carmen disse, vai aparando as arestas. Né? Sabe, eu tenho, assim, me vejo muito nesse lugar. Uhum. Né? Tu, às vezes, primeira coisa que eu penso, tá, mas o que eu fiz? Onde é que eu errei? Eu descobri, sabe, assim, eu estou campeona nisso. Aí, olha, puxa vida, pra que isso? Daí eu percebo, sim, a gente é 40 mais, fazendo toda a vida isso, desde que tu te conhece. Né, a tua forma de ver o mundo, de foi criada, achando que né, a tua responsabilidade, saindo do teu lugar, indo para o lugar que não era teu, assumindo as responsabilidades que não era tua. E aí tu acha que tu é responsável, culpa, e tu poderia ter feito diferente, e parece que tu tinha que sair daquela situação. E assim a gente vai carregando a nossa mala, né? Uhum. E aí é um comportamento que tu traz, né? Haja terapia.
Porque 2 toques, tu tá ali. Por mais que tu tenha consciência, né? Minha psicóloga, não, você vai dizer, já sabe, mas 2 toques, tu tá ali. Eu sou 2 toques, eu tenho que... Não, mas onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? Como se... E é um lugar de alto amor, de compaixão, difícil de estar nesse lugar. Não é fácil ir para esse. Eu tenho uma dificuldade enorme. E olha, é que nem tu diz, mais fácil eu perdoar o outro do que eu. É bem mais fácil. E, ó, eu vou falar assim, sozinha é quase que impossível. Sem rede de apoio ou sem suporte profissional, dificilmente a gente sai do lugar. Nem que a rede de apoio seja espiritual. Mas alguém tem que estar por nós. Tem que ter, sabe? Por isso que ela fala da sensatez. Muitas vezes, se não é a fé, a gente não levanta da cama. Né? Eu falo isso, eu emociono, porque eu tenho plena certeza disso. Sabe? Tem vezes que eu vou dormir e eu falo, não quero acordar amanhã. Aí eu sonho qualquer coisa, eu acordo sonhando, né? E aí eu sei que foi o recado dado, né? Eu não sou médium, assim, super conectada, super pai bola, assim, com a galera, né? Então, é no sonho que vem. Meu marido é X-Men, meu marido, ele confunde quem tá encarnado e quem não tá, uma loucura. Eu não. Então, eu acordo e vem essa coisa, e aí eu falo, mandar um recado. É para eu não correr o risco de querer, talvez, não fazer nada. Né? Aí eu vejo que dia. Às vezes eu falo, pô, ainda bem que eu levantei, que legal. Olha isso, que da hora que aconteceu. Normalmente isso acontece mesmo, né? Mas tem esses dias, tem. E se não fosse essa rede de apoio? E se não fosse a. Ó, eu tenho uma amiga consteladora, Ju. Esses dias eu falei assim para ela, nossa amiga, eu não acredito, eu não consigo destravar essa situação da minha vida. É um absurdo eu não conseguir destravar isso. Sem ler o livro, ela falou assim para mim, Alecrim, você quer resolver tudo sozinha? Obrigada por me lembrar. Verdade. Verdade. Né? Eu acho que é isso, é o pegar mais leve, né? Para lembrar que existe compaixão. Toda segunda-feira a gente movimenta nesse lugar. O movimento da segunda-feira é sobre isso. É não deixar a gente cair nessas armadilhas. É lembrar que a gente tem que se amar mesmo, que a gente tem que se compadecer, né? Então, quantas vezes alguém tem que lembrar para você tudo que você viveu na sua vida? Para você dar valor a quem você é, a toda a sua trajetória, a mulher incrível que você é. Eu sempre falo isso. Ninguém aqui gastou réu primário. Gente, fecha o olho e lembra da sua vida. Vamos lá. É muita coisa. A gente já viveu muita coisa. E a gente está de pé, querendo encarar a culpa. Aí eu tenho que olhar para mim e falar, nossa, eu sou foda mesmo, hein? Aí, com toda humildade. Mas, olha, sou fodona mesmo. Somos, não tenho dúvida disso. Né? Pega mais leve. Pega mais leve. Isso daí que você estava falando, Judy, nossa, eu sou a primeira a me julgar, né? Eu sou a primeira a pegar pesado comigo mesma, em falta de reconhecimento do nosso valor adquirido. Você está excluindo toda a sua potência, tudo aquilo que você já agregou, tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você já fez, né? É essa consciência que eu trago para o consultório, sabe?
Não, peraí, eu já tenho uma historinha aqui. Uma vez eu fiz um curso, isso daqui é muito legal partilhar com vocês. Eu fiz um curso, chamava Homeostase Quântica. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz antes da profissionalização. E eles têm uma técnica muito legal de trabalhar o ambiente energético através de consciência mental, não é nem trabalhando o emocional, é tudo sob comando, né? Tudo é na base, você está comandando, é muito, muito bacana mesmo. Às vezes eu até uso essa técnica. E aí o professor fez assim, eu nunca vou esquecer, do curso inteiro, olha o que eu gravei, né? Ele fez, eu sei que eu não sou o melhor professor, eu não tenho essa pretensão, mas eu sei que ao longo da minha vida eu agreguei e tenho conteúdo pertinente para vocês. Eu tenho conteúdo pertinente. Olha que lindo isso! Eu sei que eu sou bom sem querer ser o foda master, sem querer ser o melhor do mundo. Não é lindo isso? Não fica mais suave? Eu olho para mim e reconheço as minhas potências. Eu tenho conteúdo pertinente. Você tem conteúdo pertinente. A Carmen tem. Até a Nath, que não abre a boquinha, mas tem uma história incrível. Daria um livro. Não é, gente? Abre o mic, abre o mic. Ela mostra o rostinho para nós. Não, nunca vou entender isso, porque vocês já viram quanto ela é linda? A timidez? Não. Gente, a mulher é modelo. Ela é linda, padrão, né? Mas... Ai, meu Deus, Lívia. Não tô mentindo! Não tô mentindo. Não tô mentindo. Né? Mas eu te entendo, eu tô só puxando graça aqui. Mas é isso, né, Nath? Não tô exagerando, né? A voz dela é muito meiga, assim. Obrigada. Ó, viu? É isso. Todo mundo tem história aqui, gente, para construir, para validar. E eu queria terminar o livro nesse lugar, né? Assim como a Sandra me ensina, né? Se a gente for ficar olhando só para baixo, com a intenção de olhar para baixo, é o fundo do poço que a gente vai ver. A gente pode olhar para baixo, sabendo voltar. Lembra quando a Clarissa fala do rio abarra o rio? E aí ela fala assim, você vai lá, cava, enegrece os dedos, vai, busca os seus ossos, mas volta. A gente tem que saber voltar, né? É isso. Eu vou lá, eu busco o que eu preciso, mas eu tenho que saber voltar. E a Sandra traz essa força, assim, para mim, né? Então tá, você viu o que tinha para ver? Agora, bora. Vai brilhar. Vai fazer o que você veio fazer na vida. Vai fazer. Não pode parar. Eu não tenho tempo para parar. Acho que se um dia eu cair em depressão, ela é a primeira a levantar a mão na minha cara. Você está em depressão, sua louca? Né? Não dá. Eu não tenho essa opção. Nem ninguém deveria ter, na verdade, né? Infelizmente, não, né? Mas a gente tem que sair desse livro com essa fé, sabe? Eu sou capaz de olhar para essa culpa e suavizar ela. Sou capaz de me perdoar e não congelar, não paralisar. Essa culpa não pode me dominar. Eu não sou culpa. Eu tenho, mas eu não sou ela. Né? Do mesmo jeito que eu não vivo só para pagar boleto. Não vivo só para pagar boleto. Eu sou mais que isso. Ninguém aqui é uma máquina de trabalhar para pagar boleto. Exatamente. A gente tem que ser mais. E o simples fato de ser já é o que a gente precisa ser. Não é? Carregar essa culpa com esse peso, tamanho, não vai levar a gente para lugar nenhum. Só para baixo. Mas tudo bem, chega lá embaixo, a gente descobre umas coisas e volta, né? É isso, mulheres. Acho que a grandiosidade desse livro está em fazer a gente refletir e ter esse entendimento,
né? De ser um caminho difícil, mas é um caminho de cura profunda, né? E eu queria trazer para vocês o nosso último livro do semestre, né? Eu estava pensando, será que eu falo dele mesmo? Será que eu não falo? Ai, 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 né? Mas, quando veio a linha do que é que a gente ia trabalhar esse semestre, eu me propus, então vamos lá. Esse aqui, ó. Acho que, quem tem ele? A Tecelã. Livro curtinho, né? Eu faço o mesmo esquema, tá? Eu tiro a foto agora que eu aprendi a transformar em PDF. É fácil de resolver, se bem que é um outro livro que vale muito a pena ter. Ele é de uma linha, de uma, como chama? De uma série de livros que chama Biblioteca Junguiana da Psicologia Feminina. Tá? Até um termo que eu gosto bastante de usar, psicologia feminina. É da Barbara Black. Os livros dessa linha, dessa sequência, são incríveis. Todos assim. Mas é conteúdo... ele não pega, ele não tem essa linguagem que a gente leu agora, tão objetiva, tão direta. Ele tem uma frequência muito parecida com o da Clarissa, né? Através de contos, histórias, tal, tudo mais. E aí eu queria ler um trechinho dele para vocês entenderem onde a gente vai parar com a Tecelã. A Bárbara Black fala assim: para mim não existe uma definição completa de mulher. As mulheres sempre estão em um processo de vir a ser. Como na tecelagem, o processo se inicia com a coleta de lã e só termina com uma avaliação final, que muitas vezes exige a retomada do trabalho com vistas a um resultado mais harmonioso. E as mulheres, antigas e modernas, são, por natureza, vinculadas a um ciclo no lunar, às pessoas, ao trabalho e ao desenvolvimento da self. Estamos imersas na vida. Há um processo interminável na questão do feminino, do que é ser mulher. Agora, eu sei porque Penélope, o clássico do texto da Odisseia de Homero, tecia durante o dia e desmanchava o trabalho à noite, enquanto Ulisses viajava pelo mundo. Dizem que era para manter seus pretendentes à distância, mas eu sei que era o seu próprio, o nosso próprio e indeterminável processo que a ocupava. Originalmente, o título A Tecelã foi escolhido com dupla intenção. Achei que ele refletia tanto o processo como a matéria, o conceito de mulher. Não existe uma definição completa do termo mulher. Uma mulher é uma experiência e uma energia feminina que tece, que é tecida, que é desfeita e que se movimenta. Lindo, lindo, lindo! Nossa, isso é a base da escola, né? Eu amo esse livro. São 9 capítulos. A gente vai dividir de 3 em 3. Os 3 primeiros são os mais longos, tá? Mas como ele é pequenininho, ó, tá vendo? O tamanho da minha mão, menor, né? Então, é uma leitura curta. Não vou dizer rápida, não, porque às vezes a gente precisa voltar um pouquinho para ler. Mas é pequeno, né? Então, quem tiver o gosto pelo tipo de leitura que ela vai trazer, a Tecelã, uma jornada iniciática rumo à individuação feminina. Por que eu trouxe esse livro agora? Agora vai fazer tudo vai fazer sentido. Tudo que a gente leu esses primeiros meses, vai aqui, a gente vai fazer um resumão com ele. E porque eu acho que ele é uma amostra grátis do Mulheres que Correm com os Lobos, né? E como eu estou sendo assediada para montar uma nova turma, voltando de férias, a gente faz o Mulheres de novo. Aí eu vejo, vocês vão ter que me ajudar, né? Quem quiser fazer o Mulheres, a gente segue no Mulheres. Quem quiser outro livro, a gente faz outro livro também, não tem problema, tá bom? Mas é porque tem gente aqui que já fez uma pá de vezes o Mulheres, talvez não queira fazer de novo, né? E eu super entendo também.
Mas, gente, eu não escapo de fazer mulheres, não tem jeito. Eu tinha me comprometido de não fazer ele esse ano. Não vai rolar, vai ter que vir. Não tem jeito, não. Tá bom? Convido vocês a fazer essa leitura. A Tecelã vai ser muito bacana e acho que vai encerrar o semestre com chave de ouro. E aí depois a gente faz uma pausa, aquela pausa gostosa de férias, e aí eu vou pensar o que é que eu vou trazer para as férias. Vamos ver o que vem de ideia. Aceito sugestões, porque as coisas que eu quero são super gigantes, nunca não vai encaixar. Mas vamos pensar, tá bom? Curtimos? Finalizamos? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, semana que vem, começamos a Tecelã, tá? Gratidão imensa, mulheres. Esse livro foi incrível. Recomendem, né? Mandem para as amiguinhas, pega os PDF, manda, porque vale a pena, não é não? E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Lívia. Foi uma experiência maravilhosa. Ótima Obrigada. noite. Até. Tudo Tchau, de tchau. bom final de semana. Beijo. Boa semana, Beijo. meninas. Tchau. Beijo.